É, Olá, vamos iniciar agora a gravação aqui desse encontro, né, sobre o capítulo 15 do Blanchard, expectativas, consumo e investimento. O, o foco dessa discussão aqui é a introdução das expectativas, né, já é um pouco dentro das partes mais avançadas do modelo ISLM, e aqui a gente vai tratar de dois avanços, né, que aconteceram ao longo do tempo no modelo ESLM sobre o consumo e investimento, porque quando a gente pega a parte, né, original do modelo ESLM, o consumo ele é função da renda, essencialmente função da renda, e o investimento é função da taxa de juros, né, essencialmente da taxa de juros. Aqui, né, vai ser incorporado as expectativas, né, a partir de duas teorias sobre o consumo. Hoje eu vou tratar só a parte do consumo, tá? Basicamente só a parte do consumo. Então, essencialmente aqui, nós vamos tratar quais foram, ao longo do tempo, do desenvolvimento da economia, particularmente da macroeconomia, né, quais são as teorias hegemônicas, né, mais utilizadas para essa discussão do consumo. Aqui não vem o caso de fazer um comentário, nenhuma discussão a respeito, tá vendo, de críticas ou não a respeito das duas teorias, e sim apenas expor da forma que elas foram desenvolvidas e são utilizadas. Ah, então, o nosso objetivo aqui é esse, né? Hoje, fazer a gravação, essa parte desse encontro, essencialmente sobre o consumo. No nosso próximo encontro, a gente conclui com a parte do investimento e as implicações mais definitivas das expectativas, né, sobre essas duas variáveis que anteriormente, tá, eram determinadas de forma mais estrita, né, da forma que a gente viu lá a revisão do modelo ISLM. Então, o que eu vou seguir essencialmente aqui, o que diz como é que está abordado, né, no capítulo, para que facilite, né, vocês a acompanhar quando for resolver as questões que daqui a pouquinho eu vou colocar lá na plataforma. O comportamento do consumo agregado é uma área de intensa pesquisa, né, por dois motivos. A grande participação do consumo como componente do PIB. Esse aspecto, né, que ele coloca, esses dois motivos que chamam muita atenção, é porque isso é uma realidade, né, de que na parte do gasto, quando você coloca lá, né, a produção Y é igual à demanda, e a demanda é C mais I mais os gastos do governo, o consumo é o maior componente. E se a gente pegar como polêmica, né, hoje em dia, o investimento no Brasil, o, a, o percentual que é que ele faz parte da demanda está pouco acima de 10%. É uma coisa muito pequena se você comparar com outros países. O outro, a crescente disponibilidade, né, de amplas pesquisas sobre os consumidores individuais. Então, se você, né, considerar que a teoria do consumo, desde lá da década de 30, 40, e depois com os aperfeiçoamentos é, o, que aconteceram, né, hoje você tem uma base de dados imensa, né, que pode ser tirado muitas outras conclusões sobre as decisões de consumo, né. As pesquisas, né, têm permitido aos economistas melhorar continuamente sua compreensão de como os consumidores se comportam, né, de fato. Então, aqui, está dando a resposta, né, que é colocado, né, a respeito de assim, como um consumidor, né, com grande capacidade de previsão decide o quanto consumir.
o que ele leva em consideração, né, nas suas decisões. Deixando claro, né, que o Blanchard, no livro, ele coloca, antes de fazer essa discussão, diz o seguinte, né, existem duas teorias do consumo, uma desenvolvida, né, todas duas desenvolvidas por dois economistas que ganharam o Prêmio Nobel de Economia. A primeira é a teoria da renda permanente, do Milton Friedman, que é muito conhecido, muito popular, principalmente, né, pelas pessoas que são mais adeptas, né, da parte, né, do liberalismo econômico. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1976. E a outra teoria, né, a teoria do ciclo de vida, que foi desenvolvida por Franco Modigliani. Esse também ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1985. E aí é o seguinte, né, ele pega essas duas teorias, ele desenvolve essa discussão sobre a teoria do consumo, sem discutir uma e outra, apenas dizendo o seguinte, que tem essas duas teorias. A teoria da renda permanente do Milton Friedman, que diz que os consumidores, além de levar em consideração a renda, né, eles levam em consideração também as expectativas, ou seja, levam em consideração a renda futura. E o Modigliani, né, o outro economista, né, que desenvolveu a outra teoria do consumo, que é a teoria do ciclo de vida, ele diz o seguinte, né, que os consumidores levam em consideração a renda que ganham ao longo de toda a sua vida. Então, essas são as duas questões. Ele vai fazer desenvolver sem fazer as distinções entre as duas, né, e vai dizer o seguinte, né, que os consumidores atuam, né, para definir quanto consumir, tá, em dois momentos. Uma, né, ele soma a riqueza financeira e imobiliária, de um lado. O que é a riqueza financeira? Né? Todas aquelas riquezas provenientes dos ativos, né, que eles têm, que eles possuem. Ações, títulos públicos, etc., dívidas que eles têm para receber, que os consumidores têm ao longo da vida. E a imobiliária, né, são apartamentos, são os imóveis que eles possuem, né, móveis que possuem, etc. Então, de um lado, eles levam em consideração isso aí. E do outro lado, é que a riqueza financeira e imobiliária é chamada riqueza não humana. E do outro lado, eles também levam em consideração a riqueza humana, que eles chamam de riqueza humana. O que é a riqueza humana? É aquela riqueza que eles acham que vão ganhar ao longo da vida, da renda que eles vão ganhar ao longo da vida, né, proveniente do seu trabalho. Aí, somando essas duas riquezas, né, a riqueza humana e não humana, o consumidor tem uma estimativa de sua riqueza total. Então, qual é a riqueza total dos consumidores ao longo da vida? É a riqueza humana e não humana. Só para dar um passo, alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito dessa questão da riqueza humana e não humana, que são os dois componentes básicos da riqueza total? Só para a gente ir caminhando um pouco rápido, porque não queria passar muito tempo na gravação. Tá bom. Então, eles levam em consideração esses dois, a riqueza total, que tem essa divisão. Tá? E aí, ele diz assim, essa riqueza total, tá? Que ela serve para os consumidores tomar sua decisão, né? Aí ele, na forma, né, que a decisão, né, ou seja, o consumo do consumidor num tempo T, hoje, né, no ano de 2021 ou no ano de 2022, ele é função da sua riqueza total. E a riqueza total, como a gente viu, é a soma da riqueza humana, aquela que é proveniente da renda que ganha ao longo da vida, e da riqueza não humana, que é a soma da riqueza financeira mais a riqueza imobiliária. Se, né, assim, o indivíduo, né, pode não querer planejar um consumo constante ao longo de sua vida, né,
ele não, claro que ele não vai fazer essa consideração, tá? Mas, né, se tem essa preocupação, de fazer essa consideração, entendeu? A, ao longo da vida, tá? Ele, como é que diz assim, ele toma a decisão com esse acréscimo, com essa inovação das duas teorias, né, do Milton Friedman e do Franco Modigliani, teoria da renda permanente e da teoria do ciclo de vida, aí, ou seja, qualquer consumo que o indivíduo faz num tempo qualquer, ela é função da sua riqueza total. Eu vou ler rapidamente aqui um exemplo que está lá no livro, mas eu vou ler, né, só porque aqui vai ficar a gravação. Tá? Você só fala se a minha leitura vai sair boa ou não, para que eu vou arriscar fazer essa leitura aqui, tá? Do exemplo que ele coloca. Então, ele diz assim, eu vou começar a ler o exemplo. Suponhamos que você tenha 19 anos de idade e mais 3 anos de faculdade pela frente, antes de conseguir seu primeiro emprego. Talvez esteja endividado por ter feito um empréstimo para pagar a faculdade. Talvez tenha um carro e alguns outros bens de certo valor. Para simplificar, suponhamos que suas dívidas e suas posses aproximadamente se compensam, de modo que sua riqueza não humana seja igual a zero. Sua única riqueza, portanto, é a riqueza humana, o valor presente de sua renda esperada do trabalho líquido de impostos. Você espera que seu salário anual inicial daqui 3 anos seja de cerca de US$ 40.000 e que aumente, em média, 3% ao ano em termos reais, até sua aposentadoria aos 60 anos. Cerca de 25% de sua renda irão para os impostos. Só para ele frisa isso. Com base no que foi visto no capítulo 14, vamos calcular o valor presente da sua renda do trabalho como o valor de sua renda real esperada do trabalho líquida de impostos e descontada usando-se as taxas de juros reais. Aí ele coloca as variáveis aqui, né? Seja a renda real do trabalho no ano T, seja os impostos reais no ano T. Aí ele vai dizer, né, vou colocar na fórmula, que a sua riqueza humana, né, é igual à sua renda, né, esperada, né, a sua renda esperada menos os impostos. O valor presente, né, esperado de sua renda do trabalho líquida de impostos. Para simplificar, aí ele vai colocar para simplificar essas informações, aí ele vai e calcula, né, faz o cálculo desses valores que ele citou aqui, né, com a previsão de que a renda desse estudante universitário, que tem 19 anos, ele imaginasse que ganharia inicialmente US$ 40.000 por ano e com a perspectiva de aumento de 3%, né, ao longo dos anos. Considera também que nesse caso, a taxa de juros é igual a zero, né, só para simplificar. Aí calcula aqui, eu não vou colocar porque vocês não estão vendo. Aí eu vou só aqui, né, ler a parte final do exemplo para um pouco como referência, né? Aí dizendo o seguinte, que colocando lá na fórmula aquelas informações, você teria uma riqueza corrente, né, em torno de 2 bilhões. Né? Você uma previsão de que você teria uma renda de US$ 40.000 por ano e trabalhando 39 anos, durante 39 anos, quando tivesse com 60 anos, você teria uma renda, né, corrente, né, no final em torno de 2 milhões.
Quando você, aí diz, quanto você deve consumir em cada instante T? Essa é a pergunta que é colocada. Né? Eu li o exemplo, né, só como referência, no sentido de mostrar como é que são colocadas as situações em termos de tratamento, né, analítico da situação, né? Porque não é todas as pessoas, tá vendo, que faz esse cálculo ao pé da letra, né, dizendo o seguinte: eu vou gastar X durante um ano, né, porque eu calculei que até o final da minha vida de trabalho, né, eu vou ter uma renda de tal, de um montante tal, em função disso, tá? Em função disso, eu vou gastar no ano tal tanto, porque eu não posso gastar mais, porque senão eu vou ficar com um déficit, tá vendo? Lá, quando eu me aposentar. Também não vou gastar muito menos se eu achar que o valor que eu devo gastar para zerar essa situação é X. Tá? É legal que ele coloca nesses termos. Tá? Então, queria colocar, li o exemplo para facilitar um pouco esse entendimento. Aí ele coloca, é interessante que quando ele lê esse exemplo, ele coloca várias observações, tá? Ou seja, que essa previsão pode não dar certo, você nem todo ano pode ganhar aquilo que você tinha expectativa de ganhar, pode ganhar muito menos, você pode adoecer, passar alguns anos sem trabalhar. Então, são muitas observações, né, que estão dentro do empoderável, tá, nessa situação. De toda forma, tá dando, é uma maneira que ele coloca para dizer como é que os consumidores decidem, tá, os seus gastos ao longo do tempo. E aí, de certa forma, é muito interessante. E, inclusive, quando eu colocar atividades, né, além do que está no livro, eu vou colocar para que vocês deem uma pesquisada a respeito, além do que está no manual, a própria entendimento mais amplo, né, que o que me interessa aqui, nesse momento, antes de aprofundar a questão da expectativa, é que vocês sempre lembrem, né, a existência, né, dessas duas teorias, a teoria da renda permanente e a teoria do ciclo de vida. A teoria do Milton Friedman e a teoria do Franco Modigliani. Tá? Você pode achar, né, que o montante, né, de cálculos e previsões envolvidos nos cálculos do exemplo, né, é muito acima do montante que leva em conta ao tomar suas decisões. Se isso for, né, significa que vai gastar muito menos. Né? Mas os cálculos são tudo baseado em hipóteses, que está colocado aqui. Bom? O cálculo da riqueza total é baseado em previsões do que se espera que vai acontecer. E aquilo que a gente espera na vida da gente que vai acontecer é, é muito rodeado, né, do imprevisível, muito rodeado de riscos. Né? Tem um risco muito grande que nem eu falei agora há pouco, que ninguém sabe se vai acontecer. Não estou nem falando aqui da incerteza, né? Porque se a pessoa já calculou aqui a possibilidade de ter um salário, e ele colocou, né, um salário anual de US$ 40.000, né? Vamos dizer aqui que para nós brasileiros, né, é um salário razoável, né, de US$ 40.000, e aí, a partir daí, a pessoa já começaria a calcular hoje, né, quanto é que você iria gastar. Aí ele diz o seguinte, né, no próprio exemplo, né, diz o seguinte, que isso está colocado a hipótese, né, do estudante, né, universitário, lá com 19 anos, se ele faz esse cálculo, né, de que vai ter essa renda, ele já está devendo, né, porque ele está pagando o seu curso, pagando a universidade. Aí ele iria ao banco, né, para tirar um empréstimo, né, para poder gastar aquilo, né, que ele acha que seria possível, dado o cálculo que ele fez, né, baseado, tá dando naquilo que ele ganharia ao longo de sua vida. Aí o autor vai e coloca, né, o Blanchard coloca a observação. Como é que pode ser que um estudante nessa condição, pode ser que o banco não conceda o empréstimo para ele, né, porque qual seria a garantia, né, de que realmente ele vai ter essa renda ao longo do tempo? Qual será a garantia que ele pode honrar esse compromisso ao longo do tempo?
estou só colocando isso, né, são as ponderações, são as observações que ele acrescenta, tá vendo, a respeito daquilo que isso que pode acontecer, né, são meras, está dentro do cálculo, é calculado, mas pode não acontecer, que coloca inicialmente, né, no início da vida do indivíduo, certa dificuldade para ele conseguir arriscar em gastar aquilo que ele acha que pode a partir dos cálculos que ele fez. Mas o futuro pode, né, se revelar melhor ou pior, né? Está dentro das observações. Claro que se for melhor para ele, ele pode até, se ele tiver vamos dizer assim, percepção de que o seu futuro seja melhor, ele até faz coisas mais do que aquilo que ele poderia fazer a partir daquilo que diz apenas os cálculos. Esses motivos, né, todos plausíveis, sugerem que, para descrever o comportamento efetivo do consumidor, temos de modificar a descrição que apresentamos anteriormente, ou seja, de que o consumo em um determinado momento seria, baseado na renda total, na riqueza total, que é dividida entre a riqueza humana e não humana, né? Porque é muito pertinente, é muito compreensível essas observações que são colocadas. Você faz esse cálculo muito abstrato, um cálculo dentro de hipóteses, né? Aí é claro que uh, a pessoa não vai ter condições, tá vendo, de gastar hoje, já baseado nisso, tá vendo? Porque aí se você, baseado nesses cálculos, a pessoa vai dizer o seguinte, né? Tá, se eu vou ter uma renda anual vou colocar em reais, né? Vamos colocar uma renda mais ou menos aí de R$ 60.000 por ano. Colocar menos, né? R$ 40.000 por ano. A pessoa diz, se eu vou ter uma renda, a minha riqueza, no cálculo da minha riqueza, está dentro do cálculo essa possibilidade de eu ter uma renda anual de R$ 60.000 por ano, significa que hoje eu já posso gastar tanto. Só tá dando, o indivíduo pode ter dificuldade de ter acesso a essa renda que ele acha que pode gastar agora, né? Porque ele precisa de recorrer a empréstimos, porque ele ainda não está obtendo, ele está estudando, ele ainda não está obtendo a riqueza dele não humana. Tá? Ou, não está tendo acesso à riqueza humana, porque ainda não está trabalhando. Tem acesso a algum tipo de riqueza é, dele, de imobiliárias, né? Ou a riqueza financeira. Pode ter alguns ativos, a questão de família, essas coisas, mas não tem renda ainda, né? E isso dificulta com que ele diga, se eu vou ter essa possibilidade de ter um salário mensal ou de ter um salário anual, salário não, uma renda anual de 60.000, eu calculei aqui que eu posso gastar tranquilamente 25.000 por ano. Né? Aí ele tem de ver como é que ele vai gastar esses 25.000 por ano, se ele ainda não está tendo a riqueza humana dele. Tá? Então ele vai dizer que, como isso não é tão possível, ele diz assim que faz com que os consumidores levem em consideração né, outros aspectos, né, para poder tomar a decisão. Esses três últimos motivos que ele coloca são as observações que ele coloca. Eu poderia até ler aqui do, do livro, né, mas vocês, na página, só para colocar aqui, todos os motivos, todas as observações, são 4 motivos na página 344, tá, que ele coloca. Os 3 últimos motivos, em particular, sugerem que o consumo depende não só da riqueza total, mas também da renda corrente. Né? Porque justamente para ele poder ir ao banco e poder ter acesso a um determinado tipo de crédito do que ele ainda não está tendo uma renda, né, para gastar naquele montante que diz que os cálculos dele diz, porque ele ainda não está tendo
acesso à sua renda, renda humana. Se desejássemos admitir um efeito direto, né, da renda corrente sobre o consumo, que medida de renda corrente deveríamos usar? Um indicador conveniente é a renda do trabalho líquido de impostos, né? Que aí, no caso, tem um pouquinho de diferença. Lá, quando a gente vê originalmente, né, que o consumo depende da renda líquida, né, é porque aqui ele está um pouco já tratando disso dentro do cálculo, né, da questão de expectativa, dentro do cálculo, né, da teoria do Milton Friedman e da teoria do Frank Modigliani, né, que introduzimos ao definir a riqueza humana. Então, né, isso leva a uma função consumo na forma, né, de que o consumo no instante T, imagine que um consumo, né, de um estudante universitário no ano de 2021, se antes era só essa primeira parte aí, né, ele dependeria da riqueza total, né, a riqueza que ele obteria ao longo da vida útil dele, né, agora, além desse consumo, né, depender da renda total, ele também depende da sua riqueza, da sua renda líquida. Além de depender da riqueza total, ele depende da renda líquida, porque isso está dando uma das variáveis, né, e um pouco que iria influenciar se ele, sem ter acesso ainda, né, à sua renda humana, como é que ele iria tomar emprestado dinheiro para poder gastar. Imagine se a pessoa falar, eu vou gastar em 2021, eu vou gastar em 2021 R$ 25.000, ele precisaria ir ao banco para ter esses R$ 25.000. E esses R$ 25.000, né, ele teria, ele precisaria ir ao banco para isso, não necessariamente ele iria ter facilidade de conseguir esse empréstimo no banco. É evidente que quando esse indivíduo passar a trabalhar, né, e tiver aí a sua renda de R$ 60.000 por ano, de R$ 100.000 por ano, de R$ 200.000 por ano, de R$ 400.000 por ano, né? Ou, né, se for daquele padrão, me lembro que, fazer um parênteses aí, vocês me dão um perdãozinho aí, tá dizendo que eu vou fazer um parênteses. Estava conversando com uma colega de trabalho, e ela disse, lá onde eu moro, na cidade onde eu moro, aí ela disse o seguinte, eu já trabalhei no IBGE, no censo, né? No censo. E quando eu ia, né, fazer o censo lá naquela rua, né, da, da praia tal, X, eu ficava surpreso do que a renda média de todo mundo, né, naqueles apartamentos ali, era em torno de 100.000, 150.000 por mês. Né, por mês. E é uma coisa que é muito esquisita para a gente, tá vendo? Porque nós conhecemos muito poucas pessoas que têm uma renda mensal, tá? De família que tem renda mensal de 100.000, de 150.000 pessoas. Aí eu estou falando, fecho parênteses, né? E dizendo o seguinte, né? Que era o que eu estava dizendo, né? Ou seja, como o consumo, num instante T, ele depende da riqueza total, que é dividida em riqueza humana e riqueza não humana, e também depende da renda líquida, corrente, né? Que é aquilo que a pessoa está ganhando naquele momento. Que no início, quando a pessoa ainda não tem riqueza humana, significa que é mais difícil porque precisa ter acesso ao banco. Mas como já está tendo acesso à riqueza humana, tá? Aí pode dizer, tá, eu vou gastar 30 mil por mês ou por ano, eu vou gastar 40 mil por ano ou 50 mil por ano em consumo, porque aí já dá para colocar no cálculo. Ou seja, é, levando em consideração todas essas observações, a o consumo, né, do indivíduo, né, ele, além de depender
da riqueza total, que é calculada quanto ele vai ganhar ao longo da sua vida, depende também da renda líquida. As expectativas afetam o consumo de duas maneiras. Aí está falando especificamente das expectativas. Ela, ela depende diretamente, né, por meio da riqueza humana, que a pessoa, né, quando vai dizer o seguinte, eu vou gastar quanto em consumo? Tá? Quais são as minhas expectativas? Vai dizer assim, essa riqueza minha humana, que eu vou ganhar mensalmente ou anualmente, ela vai ser de 40 mil por ano, ela vai ser de 100 mil por ano, ela vai ser de 200 mil por ano, de 400 mil por ano. Então, a pessoa está dando assim, essas expectativas, né, que vai afetar o consumo, né, do indivíduo, depende diretamente, né, desse cálculo que o indivíduo faz da sua riqueza humana, daquela renda que ele vai obter ao longo da vida. E indiretamente, né, por meio da riqueza não humana, aquela riqueza que é composta de ativos financeiros, ativos, né, monetários e de ativos imobiliários. Essa dependência do consumo, né, tanto da riqueza humana como da riqueza não humana, ou seja, da riqueza total, em relação às expectativas, tem, por sua vez, duas principais implicações para a relação entre consumo e renda. De um lado, o consumo provavelmente responde menos do que proporcionalmente às influências da renda corrente. Ou seja, o que significa isso aí? Porque a pessoa já calculou quanto é que vai ganhar ao longo da vida, né? A sua riqueza total já foi calculada. Então, se você tem uma conjuntura de bonança, a pessoa já. Estou reproduzindo o que está no livro. A pessoa já diz, tá vendo? Eu não posso ficar muito animado com essa situação, porque eu sei que isso é uma coisa que não é permanente. Então, eu não posso aumentar muito o meu consumo, ou seja, né, a riqueza corrente aumentando muito, não vai fazer com que o indivíduo aumente muito o consumo, porque ele já sabe, ele já calculou qual é a sua riqueza total ao longo de sua vida. Então, ele não vai aumentar. Da mesma forma, o autor diz o seguinte: se tiver algum problema, algum revés em determinado momento, ele diz o seguinte: que os indivíduos também não vão baixar muito o seu consumo, porque eles acham que esses reveses que tem na economia, eles são passageiros. Então, se tem uma recessão geralmente ela tem um período X de tempo, então vai fazer com que aí a economia se recupere. Isso é da natureza da economia, né? Esse vai e volta. Então faz com que, mesmo quando os consumidores estão numa situação com certas dificuldades, que eles não baixem muito o seu consumo, porque sempre vai ser baseado naquela renda total que ele calculou. O consumo pode variar, né? Mesmo assim, mesmo que a renda corrente não varie, né? Aí ele está colocando assim, outra situação, né, que primeiro é que o consumo não vai variar muito em função dos reveses, tá vendo, da renda corrente. Aí ele diz assim, o consumo pode variar mesmo que a renda corrente não varie. Então, ele vai dizer o seguinte, que essa estabilidade do consumo, tá dando, ela vai aumentando porque o indivíduo calculou que a sua renda anual, ele tem inicialmente eu vou começar ganhando 40 mil dólares por ano, e a cada ano vai sendo reajustada a tantos por cento, tá? Então isso vai fazendo com que o consumo vá aumentando, vá se modificando, tá? Mesmo que a sua renda corrente não varie, porque teria uma compensação que ele saberia que ao final, né, de 60 anos, aquele valor que ele calculou, ele seria o mesmo, independente se tivesse, tá dando, uma redução da renda corrente ou um aumento da renda corrente.
como as empresas, né, seria basicamente isso, né, que eu queria hoje, tá? Então, eu queria que vocês lembrassem, né, que hoje eu estou fazendo essa gravação, no caso das expectativas, especificamente sobre a questão do consumo, é, fazendo associação com as duas teorias, né, do consumo que foram adicionadas depois, né, que o modelo ISLM foi elaborado, né, que são as teorias do Milton Friedman, denominada de teoria da renda permanente, e a teoria do Franco Modigliani, né, a teoria do ciclo de vida. Tá? Ambas, né, têm uma certa relação com a expectativa. Então seria isso, tá? E eu já vou colocar agora as atividades só relacionadas com o consumo e também atividades para que vocês procurem, né, pesquisem alguma coisa separado sobre as duas teorias separadas para que vocês não esqueçam quando vocês caírem numa prova, qualquer coisa parecida, vocês já terem ouvido falar dessas duas teorias. A teoria da renda permanente, que diz o seguinte, de que os consumidores não levam em consideração apenas a sua renda corrente. A teoria da renda permanente diz que os consumidores levam em consideração a renda futura também, ou seja, tem expectativas. Aí tem a outra teoria do ciclo de vida, que diz o seguinte, né, a teoria do Franco Modigliani, que a teoria do ciclo de vida diz que os consumidores não levam em consideração apenas a renda corrente, mas levam em consideração, tá, o montante de sua renda, né, a sua riqueza total ao longo de sua vida. Seria isso. Alguém tem alguma observação para fazer? Acabando aqui, na, eu vou colocar na, é, eu vou colocar na plataforma atividades, só sobre a parte de consumo, e no nosso próximo encontro eu concluo com o investimento e as implicações que isso tem dentro da questão do investimento, tá? Da expectativa. Então, seria isso. Tá? Já vou desligar a gravação. Acho que amanhã eu já coloco a gravação também lá na plataforma.